Existe um momento na vida em que algo muda silenciosamente dentro da mente de uma pessoa. Não é um evento grandioso, não é um milagre repentino, e muitas vezes ninguém ao redor percebe que aconteceu. Mas dentro dela algo desperta, uma compreensão nova, uma percepção diferente. Uma consciência que transforma completamente a forma como ela enxerga a própria vida. E o mais curioso é que, antes desse momento, tudo parecia exatamente igual. Os mesmos dias, as mesmas dificuldades, as mesmas preocupações. Mas depois dessa mudança interna, o mundo passa a parecer diferente, mesmo que nada externo tenha mudado. Essa é a força da consciência. É o instante em que você percebe que talvez o maior poder que existe não esteja no que acontece ao seu redor, mas na forma como você interpreta, entende e reage a tudo que acontece. Muitas pessoas passam anos acreditando que a vida depende apenas das circunstâncias. Que sucesso, felicidade e realização são resultados de sorte, oportunidades ou do ambiente em que alguém nasceu. Mas existe uma verdade que poucos se permitem encarar. Duas pessoas podem viver exatamente na mesma realidade e ainda assim experimentar vidas completamente diferentes. Não porque o mundo seja diferente para cada uma delas, mas porque a consciência com que cada uma interpreta o mundo é diferente. E é aqui que começa a transformação mais profunda que alguém pode viver. Porque quando você percebe que sua consciência molda a forma como você vive, você também percebe algo libertador. Mudar sua consciência pode mudar sua vida inteira. Albert Einstein, certa vez, disse algo que parece simples, mas esconde uma profundidade enorme. Ele afirmou que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo nível de consciência que o criou. Pense nisso por um momento. Se você tenta resolver desafios com a mesma mentalidade que gerou esses desafios, você acaba girando em círculos. É como tentar abrir uma porta usando sempre a mesma chave, mesmo sabendo que ela não funciona. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Tentam mudar de vida, mas continuam pensando da mesma forma. Querem resultados diferentes, mas continuam alimentando as mesmas crenças. Desejam crescimento, mas continuam olhando para o mundo com a mesma perspectiva limitada. A consciência é como uma lente invisível que você usa para enxergar a realidade. Se essa lente está marcada por medo, insegurança ou dúvidas constantes, tudo ao seu redor parece mais difícil, mais pesado e mais distante. Pequenos obstáculos parecem enormes, oportunidades passam despercebidas. Desafios parecem provas de que você não é capaz. Mas quando essa lente muda, algo surpreendente acontece. Os obstáculos continuam existindo, mas deixam de parecer impossíveis. Os erros deixam de parecer fracassos definitivos e passam a ser parte do aprendizado. As oportunidades começam a surgir onde antes você não via nada além de limitações. Talvez você já tenha percebido algo curioso ao observar pessoas diferentes enfrentando situações semelhantes. Algumas parecem se afundar diante das dificuldades. Outras parecem crescer justamente quando enfrentam desafios. A diferença raramente está apenas na inteligência, na sorte ou nas condições externas. Na maioria das vezes, a diferença está no nível de consciência com que cada pessoa interpreta o que está acontecendo. Enquanto alguém pensa, isso prova que eu não consigo, outra pessoa pensa, isso é algo que ainda estou aprendendo. Pode parecer apenas uma mudança de frase, mas essa pequena diferença cria trajetórias completamente distintas. Existe uma armadilha silenciosa que prende muitas pessoas em um ciclo de estagnação. É a crença de que a consciência é algo fixo, algo que nasce com a pessoa e permanece igual ao longo da vida. Mas a verdade é exatamente o oposto. A consciência é dinâmica, ela pode expandir, ela pode evoluir, ela pode se transformar profundamente ao longo do tempo. Cada nova reflexão, cada nova experiência e cada nova pergunta que você faz a si mesmo pode ampliar a forma como você entende o mundo.
E quando a consciência se expande, a realidade que você experimenta também começa a mudar. Pense em quantas coisas você acredita hoje que antes pareciam impossíveis ou incompreensíveis. Ideias que, em algum momento da sua vida, simplesmente não faziam sentido. Com o tempo, novas informações chegaram, novas experiências aconteceram e sua mente passou a enxergar aquilo de outra forma. Isso significa que sua consciência mudou. E se ela já mudou antes, isso também significa que ela pode continuar mudando. Mas existe um ponto importante nesse processo. A expansão da consciência raramente acontece por acaso. Na maioria das vezes, ela começa com uma decisão silenciosa. A decisão de questionar aquilo que sempre pareceu óbvio. A decisão de olhar para dentro e perguntar se os pensamentos que você carrega realmente representam quem você é ou se são apenas ideias que você aprendeu ao longo do caminho. Muitas crenças que parecem naturais foram, na verdade, construídas lentamente ao longo da vida. Comentários que você ouviu na infância. Experiências que marcaram sua memória. Momentos em que algo não deu certo. E sua mente transformou aquele episódio em uma conclusão sobre quem você é. Aos poucos, essas conclusões se tornam parte da identidade de uma pessoa. Ela começa a acreditar que é tímida demais, incapaz demais, azarada demais ou limitada demais. O problema é que quando alguém aceita essas ideias como verdades absolutas, sua consciência se fecha dentro dessas definições. E quando a consciência se fecha, o potencial humano também se limita. Não porque a capacidade real da pessoa seja pequena, mas porque a forma como ela se enxerga define o tamanho das possibilidades que ela acredita poder alcançar. Einstein acreditava profundamente que a mente humana tem um potencial extraordinário, justamente porque ela pode transcender limites antigos. Ele costumava falar sobre imaginação como uma força essencial para o progresso humano. E a imaginação não é apenas a capacidade de criar ideias criativas. Ela é também a capacidade de imaginar uma versão diferente de si mesmo. Imagine por um momento que a forma como você se define hoje não seja definitiva. Imagine que muitas das limitações que você acredita possuir sejam apenas interpretações antigas que nunca foram questionadas. Imagine que exista uma versão sua que pensa de forma mais clara, age com mais coragem e enxerga possibilidades onde antes havia apenas dúvidas. Essa versão não precisa nascer do nada. Ela pode começar a surgir no instante em que sua consciência se abre para essa possibilidade. Esse é o ponto em que muitas transformações verdadeiras começam. Não quando alguém recebe uma oportunidade externa, mas quando percebe que pode mudar internamente. Quando alguém entende que pensamentos não são fatos imutáveis, eles são interpretações, e interpretações podem ser reformuladas. Cada vez que você questiona um pensamento limitante, você abre espaço para uma nova forma de perceber a realidade. Esse processo não acontece de forma instantânea. A mente humana tende a repetir padrões antigos, porque eles são familiares. Mas cada vez que você escolhe conscientemente pensar de forma mais aberta, mais curiosa e mais consciente, você enfraquece um pouco esses padrões antigos. E com o tempo, aquilo que parecia natural, o medo constante, a dúvida permanente, a sensação de incapacidade, começa a perder força. Gradualmente, uma nova consciência começa a surgir. Uma consciência que observa os próprios pensamentos, em vez de simplesmente acreditar neles. Uma consciência que percebe que falhas não definem identidade. Uma consciência que entende que crescimento não acontece dentro da zona de conforto, mas sim na disposição de explorar o desconhecido. E talvez a maior mudança que essa nova consciência traz seja esta. Você deixa de viver apenas reagindo ao mundo e começa a viver criando sua própria trajetória. Em vez de esperar que tudo esteja perfeito para agir, você começa a perceber que o movimento cria as condições necessárias para o progresso.
Em vez de interpretar desafios como sinais de fracasso, você começa a enxergá-los como parte inevitável de qualquer jornada significativa. Essa mudança pode parecer sutil, mas seus efeitos são profundos. Pessoas que expandem sua consciência passam a tomar decisões diferentes. E decisões diferentes criam caminhos diferentes. Ao longo do tempo, esses caminhos levam a lugares que antes pareciam impossíveis de alcançar. Talvez neste momento você esteja vivendo exatamente no ponto em que essa consciência começa a despertar. Talvez algumas ideias antigas sobre quem você é e o que pode alcançar já não pareçam tão sólidas quanto antes. Talvez exista dentro de você uma sensação silenciosa de que sua vida pode ser maior do que aquilo que você imaginava até agora. Se essa sensação existe, não ignore. Muitas das maiores transformações da história começaram exatamente assim, com uma pequena mudança na forma de pensar. Uma nova pergunta, uma nova percepção, uma nova consciência. E agora vale a pena refletir sobre algo importante. Se uma nova consciência pode mudar a forma como você interpreta sua vida, o que aconteceria se você começasse a cultivá-la todos os dias? Se você passasse a questionar pensamentos limitantes, buscar novas perspectivas e expandir continuamente sua forma de entender o mundo? Talvez o futuro que você imagina não dependa apenas das circunstâncias externas. Talvez ele dependa principalmente da consciência que você decide desenvolver a partir de agora. E se essa reflexão fez você perceber algo novo sobre si mesmo, escreva aqui nos comentários qual foi a ideia ou consciência que mais chamou sua atenção hoje. Compartilhar essa percepção pode ajudar outras pessoas que também estão buscando enxergar a própria vida de uma forma mais clara. E se você gosta de conteúdos que provocam esse tipo de reflexão profunda, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam exatamente no momento em que uma nova consciência pode transformar completamente a direção de suas vidas. Porque no fim das contas, uma mente que desperta para novas possibilidades nunca mais enxerga o mundo da mesma maneira.